Bom, hoje eu queria falar o seguinte, né? Que eu estava lendo o jornal aí de domingo, de 11 de julho de 2021, aquela coluna que chama-se Painel do Leitor. O painel do leitor, obviamente, é quando os leitores dão suas opiniões sobre as matérias publicadas no jornal, sejam dos próprios jornalistas do jornal, ou opiniões de outras pessoas que eles coletaram, né? E o assunto desse painel do leitor, desse domingo, o assunto foi: que mensagem você passou aos seus filhos durante a pandemia? Bem, eu não sabia que a Folha tinha feito alguma matéria nesse sentido, eu não li. Eu só li essa daqui do painel dos leitores. E aí eu comecei a ler as mensagens que tem, são bastante engraçadas, né? É, por exemplo, uma pessoa disse assim: a, eu passei a mensagem de que aproveitem os momentos do fique em casa para ler bastante, né? Outra pessoa diz assim: ah, eu passei ensinando meus filhos a se comportarem na sala de aula virtual, falando para eles assim: abre a câmera, por favor, meu filho, fecha o áudio, deixa a professora falar, larga esse chat e assim por diante. Achei super engraçada essa história, né? A outra disse assim: não ouço bobagens de parentes negacionistas, a terra não é plana, o vírus mata, ivermectina e cloroquina são delírios, usem máscara, mantenham o distanciamento, jamais neguem a ciência, ela é vital. E leiam, porque isso nos torna pessoas mais críticas, né? Então cada um falou de um jeito, né? E aí eu me dei conta de que eu não falei nada para as minhas filhas. Bom, eu tenho filhas já casadas, grandes, eu tenho netos. E os netos são pequenos. Eu tenho um único neto que é um pouco maior, mas nem tenho visto ele muito por causa da quarentena, é adolescente. Então, mas aí eu fiquei pensando assim: se eu tivesse que falar alguma coisa durante a pandemia para os meus filhos, o que que eu falo para os meus netos, para os meus filhos, o que que eu falaria? Bom, eu falaria a primeira coisa assim, que já que nós passamos uma tragédia, vamos tirar proveito dessa tragédia, né? E o que é tirar proveito dessa tragédia? É começar a perceber que o vírus, ele adoeceu todo mundo, ele causou muitos problemas, mas ele descortinou umas coisas que quem falou muito bem disso foi o Capra. O Capra foi muito famoso na minha época, né? O Capra era um físico que muitos físicos são filósofos e ele entrou muito para a filosofia, né? O Capra foi um cara que marcou uma época. E agora o que que ele está falando? O Capra está com 81 anos agora. O que que ele falou sobre a pandemia? Que a pandemia descortinou o desequilíbrio social que já existia, descortinou a devastação que estão fazendo na terra, né? Descortinou a violência que já existia, né? Ele escreveu bastante isso. A primeira vez que eu li sobre o pensamento dele é um artigo até que foi publicado, deixa eu ver aqui, já é antigo, é do ano passado, foi publicado na Folha de 10 de agosto de 2020. E com o seguinte título: Pandemia é resposta biológica do planeta à exaustão. Então, o físico liga desigualdade social, economia predatória e devastação ambiental aos vírus.
Aí eu li o livro dele. Ele tem um livro pequenininho, assim, simples de ler, muito bem feito, maravilhoso, né? E era isso que eu falaria para os meus filhos, né? Preste atenção, a gente está destruindo a terra, a gente está destruindo a, a gente está destruindo a própria economia, a própria economia e o equilíbrio econômico do planeta. Estamos mudando o clima, estamos fazendo barbaridades aqui. As alterações ecológicas acabam levando as possibilidades de crescer esse vírus, tá certo? Como é que começou a história desse vírus? Esse vírus vive tranquilamente nos morcegos, vivia nos morcegos lá da China, né? Mas acontece que essa coisa primitiva da miséria que leva a comer carne de morcego, né? E levar esse morcego dessa forma para dentro do corpo do homem, mas o vírus, todos nós temos vírus dentro da gente, mas os vírus do morcego não vivem são destrutivos para o homem. Foi assim que foi. E como que se disseminou? Se disseminou porque foi levado de avião. Simplesmente isso, levaram de avião o tal do vírus. Não é? As pessoas infectadas viajaram de avião e contaminaram outras pessoas em outros países. Então, assim, veja, e o que favoreceu tudo isso? Favoreceu isso. De novo, vou ler a mesma coisa: desigualdade social, economia predatória de gastar tudo, né? Transformar tudo, sem repor, e devastação ambiental. Então, um bom assunto para pensar, não é? Se vocês puderem, leiam o Capra, maravilhoso, um físico ambientalista austríaco de 81 anos de idade, que continua lúcido. Ele já revolucionou o mundo quando ele aproximou o mundo da física com os conhecimentos orientais, escrevendo um livro que ficou famoso que chamava o Tao da Física, né? Tao, T-A-O, que é os conceitos orientais e religiosos. Então, podendo, leia o Capra, faz bem, né?